um livro que ela nem leu ainda. Não sei se não está mais, mas eu quero. Mas é que ele vai pegar mim. Havendo número legal, declaro aberta a 17ª sessão ordinária, havendo número de assinaturas legais. Em acordo com uma das lideranças, declaro suspensa a presente sessão por 5 meses. Vamos lá, faz o trabalho. Obrigada, viu? Mas a Maíra é muito inteligente, aquariana.
Você vai pro lado lá. Oi, tudo bem? Foi embora. Aqui na inauguração da loja da minha mãe que não fui. Acho que às 10 ela falou. É. Pega 5 aí. Vai falar. Não? Amanhã teria que estar 2 horas lá dentro. Puta, meu. Não é o que eu esperava, entendeu? Não, mas o que eu te falei é outra coisa. Eu te falei que esse caso. Mas aí não é uma coisa fixa, é uma coisa que vai acontecer e vai dar uma. Entendeu?
Não, conta para tudo. Quando vem aquelas não, aí é outra, né? Falando de cara essas coisas. Agora eu tô tirando da risada. Tirar foto de máquina, ela fica no lugar Quem sabe, né? Não, dele não tem hoje. A semana tá correndo. As condições bom, eu vou lá então. Bom. Aí amanhã, se eu não for, não vai pagar muito. Você quer ser? Tchau, 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 tchau.
Declaro reaberta a presente sessão. Com a palavra do primeiro secretário para a leitura do expediente. Processo de número 3687/2017. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que acrescenta aos incisos 7 e 8 na redação do artigo 57 da lei de número 2454, em 17 de outubro de 1977 e da outras providências. As comissões. Processo de número 3705/2017. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que institui o programa de parcelamento de débitos PPD 2017 e da outras providências. As comissões. Processo de número 3681/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que assegura às crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade de TAH a reserva de assentos da primeira fila em salas de aulas de escolas públicas municipais e das escolas privadas do município de São Caetano do Sul e das outras providências. As comissões. Processo de número 3682/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que determina a fiscalização sobre o uso inadequado de vagas reservadas a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida e idosos em estacionamentos públicos e privados e da outras providências. As comissões. Processo de número 3712/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, a semana de incentivo ao programa Família Acolhedora e da outras providências. As comissões. Processo de número 3713/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, a semana de prevenção e de combate ao edema macular diabético e da outras providências. As comissões. Processo de número 3714/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que altera a emenda do artigo 1º da lei de número 4, a admissão de pessoas idosas no mercado de trabalho de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 3715/2017. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que altera a emenda o artigo 1º e acrescenta parágrafo único no artigo 1º da lei de número 4.606, de 27 de março de 2008, que institui a Companhia Municipal de Educação Fiscal nas escolas pertencentes à rede pública municipal e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo de número 3724/2017. Maurício Fernandes. Projeto de lei que institui o serviço de terapias naturais das UBS básicas de saúde no município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo de número 3589/2017. Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando isenção nos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Elias Marica. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 3574/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando em de ofício à Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, visando determinar que as empresas prestadoras de serviços de TV a cabo reduzam retroativamente, de acordo com o pacote contratado, o valor das faturas ao dia e hora que cessaram as transmissões dos canais de televisão, SBT, Record e RedeTV, sob pena de sofrerem as sanções administrativas e judiciais pertinentes ao caso. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo de número 3587/2017. Eduardo José de Rossi. Requerimento solicitando isenção dos anais de votos de congratulações à atleta Bruna Costa Alessandri, em razão da conquista da medalha de ouro no Mundial para a Olimpíada de Tênis de Mesa por equipes ocorrida em Bratislava, Iugoslávia. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo de número 3600/2017. Marcelo Franco Munhoz. Requerimento solicitando o ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da paróquia Nossa Senhora da Candelária, notadamente às quinta-feiras, no horário compreendido entre 20 e 23 horas,
na rua Castro Alves, 781, bairro Cerâmica. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo com a estão aprovados. Processo de número 3605/2017, do Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserções nos anais de voto de congratulação à APAN, Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância, pela eleição de sua nova diretora executiva ocorrida no dia 31 de maio de 2017. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo com a estão aprovados. Processo de número 3611/2017, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserções nos anais de voto de congratulações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Augusto Júnior, à ilustríssima senhora doutora Regina Paula Zetoni Crespano, secretária municipal de saúde, voto este extensivo a toda a equipe de inauguração de uma nova era no tratamento da obesidade, com a realização da primeira endoscopia bariátrica na cidade, no Centro de Endoscopia Dr. Daír Manzini, e pela criação do Centro Municipal de Obesidade e Estudos Metabólicos. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem com estão aprovados. Processo de número 3524/2017, Anacleto Camparella Júnior. Requerimento solicitando e ouvindo ofício a terceira companhia do Centro Batalhão da Polícia Militar, dizendo rondas ostensivas nas limitações das ruas São Paulo, Espírito Santo, Uruguaique e Avenida Senador Roberto Simas, bairro Cerâmica. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem com estão aprovados. Processo de número 363517 a 3639/2017. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando o benefício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações das ruas Anhanguera, Antônio de Andrade, Bartolomeu Ferreiro, Arnaldo Santo Lagocene e terminal rodoviário Nicolau, localizado na rua Serafim Constantino Centro. Em discussão, os diversos requerimentos, encerrada a discussão, coloque em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem com estão aprovados. Processo de número 3680/2017, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando o ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com maior intensidade no centro, Rua Santo Antônio, Viera de ligação com a Rua Manuel Coelho, nas demais ruas e avenidas que estão no entorno do campus da USP, localizada na Avenida Goiás 2000, bairro Barcelona. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Processo de número 3686/2017, Eduardo José Vidossi. Requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na Rua dos Mármores e adjacências, bairro Prosperidade. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo de número 3695/2017, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas durante a festa junina da Igreja Matriz Sagrada Família, nos dias 3, 4, 10, 11, 24 e 25 de junho, na Praça Cardeal Arco Verde e arredores Centro. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo de número 3698/2017, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao consórcio intermunicipal do EDPC, visando a elaboração de estudos para a viabilidade de implantação de um centro de referência de apoio para o funcionamento de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, junto às secretarias municipais de saúde e com cota dividida entre todas as 7 cidades consorciadas. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Processo de número 3699/2017, Cidre Bezerra da Silva. Moção de apoio à AAPM, Associação dos Amigos da Polícia Militar da Região do Grande ABC, para reivindicação junto ao Governo do Estado de São Paulo de reajuste salarial aos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a fim de reversão desse quadro de desvalorização.
Em discussão, encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 3703/2017, Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando visões atas e os anais depostos e congratulações ao nobre ex-vereador da 50ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, o senhor Rafael Daniel Filho, pela publicação e lançamento da segunda edição do seu livro, título Seja Feliz nessa Existência e na Vida Eterna, pela editora Axis Gráfica. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo de número 3709/2017, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM 7, visando a realização de estudos sobre a viabilidade da abertura do banheiro público na estação da CPTM de São Caetano do Sul, na saída de fronte à rua PR. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Sidney Bezerra da Silva, moção de apoio ao segundo tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em reivindicação junto ao governo do Estado de São Paulo para equiparação salarial entre os postos de primeiro e segundo tenente, solicitando a correção de 21,8% do salário padrão, bem como sobre a gratificação reta em regime especial de trabalho policial. Em discussão, encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Justificar o voto, presidente. Para justificar o voto, o senhor é 45 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, boa noite. Primeiramente, agradecer aos senhores vereadores pelo voto unânime da Casa, ao apoio, à moção de apoio que eu fiz e que vários policiais militares que hoje exercem a função do legislativo também estão encaminhando praticamente ao mesmo tempo. Eu vou ler aqui a primeira moção, que trata do aumento dos funcionários da Polícia Militar do Estado de São Paulo, considerando que o papel do policial militar é fundamental importância para a sociedade, tendo em vista que a criminalidade cresce meticulosamente e que a eficácia e a eficiência da atividade policial militar, sem dúvida, está relacionada com o seu reconhecimento e valorização, já que diariamente colocam em risco suas próprias vidas. Considerando que, conforme matéria publicada recentemente pela imprensa nacional, em 2012 a Polícia Militar do Estado de São Paulo era a 21ª polícia mais mal paga do país e agora é a 24ª. Senhoras e senhores, então a intenção desse movimento está sendo encabeçada pela Associação de Amigos da Polícia Militar, bem como a Associação dos Policiais Militares, é que a gente possa estar chegando junto ao governador do Estado de São Paulo, e a gente sabe da situação financeira do Estado, mas o trabalhador, ele realmente tem que ter o seu reconhecimento, já que muitas vezes você pode fazer muito mais, pelo menos a reposição para esses funcionários públicos, que tanto como todos fazem para nosso Estado. E a segunda moção de apoio, senhor presidente, trata-se de uma situação que está acontecendo, de uma injustiça no quadro da Polícia Militar. Os nossos segundo tenentes da PM, apesar de exercerem a mesma função dos primeiros tenentes, percebem uma remuneração 30% menor. Essa diferença salarial não justifica ainda, mas se considerarmos que seus ocupantes muitas vezes prestam 30 anos de serviço à população. A diferença dos outros oficiais da Polícia Militar gera na média de 8% de um posto para outro. Do primeiro tenente para o capitão, do capitão para o major, do tenente coronel para o coronel, e assim vai. Então, hoje existe uma injustiça para o quadro dos segundos tenentes, que ficam 30 anos como soldado, cabo, sargento, subtenente, trabalham os seus 30 anos, e na aposentadoria eles percebem 30% a menos. Então, também essa moção de apoio é dirigida ao senhor governador, ao secretário de Segurança, ao comandante-geral, para sensibilizar e corrigir essa injustiça para as pessoas que se dedicaram, muitas vezes, mais de 30 anos da sua vida na função de policial militar, e que realmente estudaram, chegaram no seu fim de carreira, conseguiram se consagrar oficial da Polícia Militar, por esforço, dedicação, competência, e hoje eles recebem uma diferença. Então,
E no decorrer, antes de aposentar, o trabalho é o mesmo, Fábio. Porque o primeiro tenente e o segundo tenente, eles ocupam as mesmas funções administrativas e até mesmo, né, na rua como policiais, onde controlam o efetivo. Administram a rua, no patrulhamento, todas as ocorrências. Então, o primeiro tenente e o segundo tenente é uma diferença muito grande. Isso daí gera esse desconforto, esse desestímulo para os oficiais. Então, essa moção de apoio era uma moção que vem tentar, junto com o senhor governador, isso vem sendo feito em Brasília pelos nossos representantes, os nossos deputados federais militares, na Câmara da Assembleia Legislativa, onde temos vários policiais militares, Telhado, Camilo e vários outros. Temos também o Major Olímpio, e aqui na região do Grande ABC, vários policiais militares, nas câmaras municipais, policiais civis, que é o nosso amigo, o Marcelo Munhoz também, que está empenhado nessa batalha, e nós, vereadores, e principalmente eu, que faço parte da Comissão de Segurança do município, junto com os outros dois componentes, não poderia me omitir de estar aqui pedindo o apoio da Câmara Municipal de São Caetano, e a qual respondeu presente nesse momento que eu tive que impor o meu mandato, e colocar meu mandato, para que a gente pudesse almejar ou chegar até o senhor governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores pela votação. A palavra para o deputado com a ação da leitura do expediente. Processo número 37.23/2017. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício às ordens dos advogados do Brasil, através da subseção da seção de São Paulo, a pessoa do muito digno presidente, doutor Adilson Paulo Dias, solicitando estudos para ampliar o serviço de atendimento do Parajão, também para os finais de semana. Coloque em discussão o requerimento, mais discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com a comissão. Aprovado. Processo de número 37.25/2017. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas para que a corporação realize policiamento ostensivos com rondas em toda a extensão da rua municipal entre as agências, bairro e fundação. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com a comissão. Aprovado. Processo de número 37.19/2017. Caio Eduardo Jesus Funari. Requerimento solicitando a utilização de atos emocionais de posse de congratulações ao Departamento de Atos e Esgoto de São Caetano do Sul, o DAI, a pessoa do superintendente, excelentíssimo senhor Rodrigo Gonçalves Toscano, pela distribuição de carta informativa em papel serviço do Jornal Diário do ABC, em comemoração ao Dia Municipal do Meio Ambiente, celebrado em Colômbia. Gostaria que o plenário tivesse excelente gentileza. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com a comissão. Aprovado. Processo de número 37.20/2017. Caio Eduardo Jesus Funari. Requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas estradas das águas e nas ruas Pantiá, Calória e Humberto Fernandes Fortes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com a comissão. Aprovado. Processo de número 37.21/2017. Caio Eduardo Jesus Funari. Requerimento solicitando injecionados dos anais de votos de congratulações à Prefeitura de São Caetano do Sul, na pessoa do prefeito, excelentíssimo senhor Dr. José Olímpio Júnior, do vice-prefeito, excelentíssimo senhor Roberto Luiz Vidoschi, da secretária municipal de saúde, excelentíssima doutora Regina Maura Zetoni, pela criação do Centro Municipal de Obesidade e de Distúrbios Metabólicos que funcionará no Hospital Márcia Braga. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com a comissão. Aprovado. Processo de 37.22/2017. Caio Eduardo Jesus Funari. Requerimento solicitando inserção de atas nos anais de votos de congratulações ao secretário municipal da Fazenda,
excelentíssimo senhor Jefferson Círio da Costa, extensivo aos demais profissionais desta pasta, pelos trabalhos realizados com agilidade e competência, o que demonstra que essa secretaria conta com uma administração competente e diligente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanente como estão, aprovado. Processo de número 3727/2017. O Biratã Ribeiro Figueiredo, requerimento solicitando exceção de atos nos anais de depósito de congratulações ao Dr. Antônio Tavares Pereira Caldas Mesquita pelos 55 anos de Polícia Civil e de serviço prestado à comunidade do Estado de São Caetano do Sul. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão por votação, os vereadores que estiverem de acordo permanente como estão, aprovado. Processo de número 3728/2017. O Biratã Ribeiro Figueiredo, requerimento solicitando excepcionados pelos anais de depósito de congratulações aos 53 anos da fundação da APAI, São Caetano do Sul, a ser comemorado no próximo dia 10 de julho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado o voto de congratulações da PAI. Processo de número 3729/2017. O Biratã Ribeiro Figueiredo, requerimento solicitando excepcionada nos anais de depósito de congratulações à Rede Dor, pela inauguração do Hospital São Luís, unidade São Caetano do Sul, no próximo dia 13 de julho de 2017. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloque em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanentes como estão, aprovado. Processo de número 3730/2017. O Biratã Ribeiro Figueiredo, requerimento solicitando exceção de atos nos anais de depósito de congratulações ao deputado federal Ricardo Tríbulo, ao deputado estadual Roberto Tríbulo e ao vereador Reginaldo Tríbulo, pela realização do primeiro Congresso dos Animais que a cidade realizada no último dia 5 de junho na Câmara Municipal de São Paulo. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo de número 3732/2017. O Biratã Ribeiro Figueiredo, moção de apoio ao deputado federal Ricardo Tríbulo, PSDB, para a procuração direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal referente à aprovação da proposta de emenda constitucional de número 304/2017 pelo Congresso Nacional no último dia 31 de maio de 2017. Processo de número 3748/2017. Ederson Gilguero, requerimento solicitando envio de ofício à terceira companhia do Centro Batalhão da Polícia Militar, usando rondas ostensivas nas imediações da rua lateral da Praça Baderbourg, que vai até a rua Manuel Coelho Centro. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem como estão, aprovado. Processo de número 3750/2017. Marcelo Franco Milhões e outros. Requerimento solicitando excepcionados pelos anais de votos de congratulações ao excelentíssimo senhor Capitão PM Rodrigo Rocco Azul Maluf, novo comandante da terceira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar de São Caetano do Sul. Esgotado o tempo destinado à fase do expediente, passamos à explicação pessoal, mas antes eu gostaria que todos em pé, em sinal de respeito, um minuto de silêncio.
Se não manter o silêncio, eu vou pedir a GCM que acompanhe os senhores para fora do plenário. Não é permitido pelo expediente da ordem do dia e muito menos pela expressão de voto. Com a palavra, o vereador Anacleto Campanella, o senhor dispõe de 5 minutos. Desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado sem receber. Não adianta culpar a administração anterior. Aqui é todo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, deixa eu só fazer uma. Eu sugeriria que, para que a voz de vocês fosse ouvida de uma maneira mais adequada e que a gente também desse espaço para que vocês participassem, que vocês estabelecessem uma comissão de pessoas entre vocês, escolhidos entre vocês, de 3, 4 ou 5 pessoas, e venham conversar com os vereadores, porque o pessoal na boa, não é no grito, o pessoal na boa. Fala para vocês, deixa eu falar, eu tenho o triplo da idade de vocês, eu já vi tudo isso, desse jeito não dá certo. Desse jeito vocês não vão conseguir nada. Eu estou sugerindo, dando uma sugestão para vocês, para que vocês estabeleçam 2 ou 3 pessoas aí da comissão de vocês e que venham conversar com os vereadores. Vocês vão conversar quando? O pessoal da cultura vai conversar quando aqui? Na verdade, eu não lembro disso. Eu não recebi vocês aqui. Eu estou aqui desde o dia 1º de janeiro, eu não recebi vocês. Pessoal, eu estou querendo ajudar. Se vocês quiserem conversar, a gente pode conversar dessa forma. Mas não é desse jeito que vocês vão conseguir fazer isso. Não é dessa maneira. Mas não é assim. Não é assim. Está errado. Está errado. Está errado. Mas eu serei breve. Para manter o silêncio, eu vou suspender a sessão. Não, então, mas eu vou. Mesmo assim, nós vamos falar. Vamos lá. Eu quero aqui fazer menção a alguns acontecimentos dessa semana do governo municipal, em que a gente tem sempre que lembrar a situação que a gente pegou a Prefeitura de São Caetano, uma situação de uma dívida, numa situação sem dinheiro em caixa, numa situação de profunda dificuldade orçamentária e financeira, com uma série de empenhos cancelados, como é no caso do pessoal da cultura, que foi contratado há 9 meses atrás, e os empenhos deles foram cancelados. E a gente tem tentado, a administração municipal, se superar para conseguir fazer frente a todas essas obrigações. O pessoal da cultura, inclusive, vai ser pago por indenização, porque o empenho deles foi cancelado. Mas a gente, mesmo assim, a gente vem tentando, de uma maneira ou de outra, fazer a superação. Nós inauguramos há um tempo atrás, há uns 30 dias atrás, o Centro de Endoscopia, que leva o nome do Dr. Odair Lanzini. E na semana passada, nós fizemos a primeira cirurgia endoscopia bariátrica, que é um tipo de cirurgia que a gente recomenda para obesidade tipo 1, obesidade mórbida tipo 1. E a gente conseguiu, de forma praticamente gratuita, afinal de contas serão atendidos pelo Sistema Público de Saúde, atender uma quantidade muito boa de pacientes que sofrem desse problema. As outras 2 opções seriam o balão intragástrico e a redução do abdômen, a redução do estômago. Essa cirurgia é para o tipo mais leve de obesidade. 2 de junho. E nós vamos conseguir propor isso para algumas pessoas da nossa cidade de forma totalmente gratuita. É um procedimento que leva menos de 1 hora, o paciente sai do hospital andando e passa a ter uma vida normal no mesmo dia da cirurgia. São inovações que a gente está buscando colocar em todos os setores da administração. Não é fácil, muita coisa nós pegamos totalmente desmobilizada, muitas áreas da saúde, muitas áreas dos serviços urbanos, e a gente vem usando então de muito esforço, de muito trabalho, de muito empenho e também de muita criatividade. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, novidades muito boas para apresentar para a população no futuro bem próximo, nas áreas de uniforme, nas áreas de material escolar, em todos os setores que a gente puder imaginar aqui em São Caetano. Tenho uma profunda certeza disso, porque eu tenho acompanhado mais de perto, pela minha própria função de líder do governo, tenho acompanhado mais de perto todas essas ações
que estão acontecendo na Prefeitura. Então eu tenho certeza que mais breve possível nós vamos ter novidades muito boas para a população e para a maioria dos vereadores aqui, para poder também levar isso tudo para a cidade de São Caetano do Sul. Mais uma vez fica aqui o meu desejo que os profissionais da cultura apresentem uma comissão para conversar com os vereadores. Independentemente disso, o pagamento de vocês vai ser feito por indenização, de acordo com todas as dificuldades que nós enfrentamos. Os pagamentos não foram feitos, não foram programados ainda. Ó, vocês são profundamente antidemocráticos. É uma vergonha para a geração de vocês serem desse jeito. Vocês não permitem que as pessoas conversem com vocês. É profundamente antidemocrático. Deixa eu falar para vocês. Eu não tenho medo de gritaria, não. Eu não tenho medo de gritaria, não. Eu não tenho medo de turminha, não. Para mim, turminha e nada é a mesma coisa. Vocês são profundamente antidemocráticos. Vocês são pequenos fascistas que querem ter o direito de ouvir a palavra. Vocês não terão. Declaro suspensa a sessão até que a ordem seja mantida em plenário.
Havendo um acordo político, conforme combinado com esta Casa, os vereadores irão receber, ao término da sessão, a comissão com 3 membros do pessoal que reivindicam o direito de fato conquistado. Só peço que mantenham o acordo e respeitem o decorrer da sessão. Declaro reaberta a presente sessão. Com a palavra o vereador Caio Funac. Boa noite, presidente, mesa, presidente, todos os vereadores, imprensa. Estou aqui hoje para falar sobre uma data importante no calendário nosso que passou na noite anterior, sobre o meio ambiente. Trata-se do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi celebrado ontem. Uma data para nos lembrarmos sempre dos enormes desafios que temos de enfrentar no nosso dia a dia, porque dependemos diretamente do meio ambiente para a garantia do nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida e até para a nossa existência. Aproveito a oportunidade para comunicar que enviamos hoje votos de congratulações ao DAE, Departamento de Água e Esgoto, São Caetano do Sul, na pessoa do seu superintendente, Rodrigo Toscano. Pela iniciativa de lembrar a data comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a mensagem consta no informativo em papel semente, encartado no jornal Diário do ABC. Lembremos que o Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela ONU em 5 de junho de 1972, por ocasião da conferência realizada em Estocolmo, Suécia. O alerta da ONU teve como objetivo chamar a atenção das pessoas do mundo todo e de seus governantes sobre a importância de preservação dos recursos naturais, da flora e da fauna. Nessa conferência, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. Embora grande avanço tenha se verificado desde esse evento, ainda há muitas questões a serem resolvidas e uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. Dado o acentuado crescimento dos problemas ambientais, é preciso estarmos sempre conscientes dos inúmeros desafios existentes que temos pela frente e que muitos pontos merecem ser revistos para que os impactos sejam diminuídos. A cota de contribuição deve ser dada tanto pelos governantes através de uma gestão que privilegie o investimento ambiental, quanto pela população, que deve assumir uma postura responsável com a mudança de hábitos diários. Dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, podemos citar a emissão de poluentes na atmosfera, o descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva de projetos de reciclagem, o desmatamento permanente e ilimitado, o desperdício de água, esgotamento do solo e muitas outras ações que exercem enorme influência na nossa sobrevivência e nas diversas espécies. Se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como vivemos atualmente, comprometendo inclusive a nossa sobrevivência. Com o comunicado oficial da semana passada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que se retirava do Acordo de Paris e que o aquecimento global não seria importante, eu penso e lamento que todos nós, a partir de agora, devemos ter cuidados redobrados para compensar a devastação que os Estados Unidos irão impingir ao mundo todo. É necessário e urgente, portanto, que cada um faça a sua parte. Todos devemos assumir uma postura de responsabilidade ambiental, pois só assim conseguiremos mudar o quadro atual. Preservar o meio ambiente é preservar a própria vida. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Obrigado. A palavra, vereador César Oliveira. Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Últimos 5 minutos. Boa noite a todos, presidente, mesa, público presente. Tem que colocar uma conquista importante para o micro e pequeno empresário aqui da cidade, que é o convênio firmado dia 1º de junho para a vinda do SEBRAE para São Caetano do Sul.
Esse convênio já foi firmado, já está em trâmite agora de implementação desse convênio, onde os micro e pequenos empresários poderão ter ali seus cursos de finanças, marketing, requalificação profissional dos funcionários, capacitação dos empresários para a geração de emprego e renda, e de tal forma também eu tive uma contribuição junto ao secretário Silvio Miniciotti com a indicação no dia 17 de maio para essa implementação. Então eu entendo que isso vem de encontro com a necessidade do micro e pequeno empresário de São Caetano. Como sabemos, é um contingente grande de empresariado que gera emprego, gera renda, gera oportunidade para os jovens do município. Então o SEBRAE vem a calhar para qualificar esses profissionais, para qualificar os empresários, para que aumente o faturamento nesse momento difícil e possa gerar mais emprego no município. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Biratã Figueiredo, eu convido para assumir a presidência, para que eu use a palavra. Tem a palavra, gostaria de ser primeiro. Obrigado, presidente. Nobres vereadores, público presente, imprensa. Uso a tribuna, serei breve em meu tempo. Só para deixar público que hoje essa casa recebeu 2 projetos de lei importantes que o Executivo apresentou aos vereadores, ainda serão estudados pelas comissões, passará ainda pelo crivo da Câmara, mas dada a importância, acho que é importante. Dada a importância do projeto, creio ser importante a população já começar a ter ciência que desceu à casa um projeto de lei que vai criar o programa de parcelamento de débitos. É um projeto ousado, muito bem-vindo em momento de crise econômica que o país vive, e nós estamos presenciando aqui uma situação onde que por falta de recursos e falta da burocracia do dinheiro público, o famoso falta de empenho, para que não entre na celeuma da discussão se tem ou não tem dinheiro, mas todo centavo que sai da prefeitura precisa ser devidamente documentado, empenhado. Infelizmente, por um equívoco, por algum desvio de atenção da Secretaria da Fazenda do último governo, alguns empenhos foram cancelados ao final do ano. Ou seja, tem-se o dinheiro em caixa, mas não se pode utilizar porque não havia previsão orçamentária para isso. A Secretaria de Cultura fez os trâmites necessários, mas quando entrou na Fazenda, a Fazenda, por alguma decisão que não me cabe aqui julgar porque eu não sei, suspendeu o empenho. E aí esta nova gestão vem exercendo um trabalho árduo para que todos os credores que sofrem ou sofreram deste problema tenham a sua equação financeira resolvida. O papel da Câmara, além de fiscalizar o Executivo, é cobrar as boas execuções para o bom andamento da cidade. Então, temos aqui um problema orçamentário, um problema de caixa, que essa lei importante que veio hoje, que permitirá que pessoas físicas e empresários, devedores de algum tributo da cidade, possam parcelá-lo e colocar sua vida financeira com a cidade em dia. Este projeto deverá entrar em votação mais ao final do mês, então acredito que entre julho, agosto e setembro isso deve estar em trâmite. Mas isso mostra a preocupação inicial, que é aumentar a receita da cidade, aumentar a capacidade financeira. A outra preocupação é fazer o ordenamento das despesas. E aí, para que a gente possa, de alguma maneira, o líder já trouxe a informação que será paga através de indenização, é isso, líderes? Não só os profissionais aqui presentes, mas outros. Isso mostra a responsabilidade, não só do Executivo, da Prefeitura, mas também da Câmara, em atender e dar celeridade para que não haja seus fornecedores. A Câmara, de maneira muito democrática, vem atendendo, vem recebendo todas as comissões que aqui se apresentam. Todos os vereadores aqui da casa se mostram solidários e atentos aos problemas que nos
são trazidos, que nos são apresentados, e eu tenho certeza que o conjunto dos vereadores não medirá esforço para que, junto à Secretaria da Fazenda, possa não apenas este problema ser sanado, mas como todos os outros, principalmente na nossa capacidade de investimento, seja retomada, inclusive a partir deste plano, que no momento oportuno será discutido na Casa. Peço a compreensão de todos os presentes, reafirmo, ao final da sessão, iremos atender à comissão de 3 membros, agradeço a paciência, a confiança do público aqui presente e principalmente o compromisso dos vereadores para com a cidade de São Caetano do Sul. São Caetano sempre teve um destaque no grande ABC e no país da sua responsabilidade fiscal, da sua responsabilidade social, e não iremos nos furtar a este momento tão importante. Obrigado a todos. Vereador Edson Parra. Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público presente, imprensa, o pessoal que trabalha com a cultura, oficineiros, ou se tiver outro tipo de categoria, também saúdo, e quero dizer que entendo a manifestação e acho que ela é justa e necessária, mas também é necessário que a gente entenda o que está acontecendo. O Pio muito bem colocou aqui, e muitas pessoas que estão liberadas podem não estar sabendo o que aconteceu. Então é importante que se fale, eu sei que vocês sabem. Então eles foram contratados para produzir, para trabalhar nas suas atividades culturais, realizar os serviços contratados. Iriam receber, se o compromisso fosse honrado. Havia um empenho, como disse bem o Pio. O secretário da época da Cultura, se não era o Jander, era o seu substituto, o Guto. E, na calada do mandato, no dia 28 de dezembro, houve um sequestro do empenho que já havia sido realizado. O que eu, que não sou contador, descobri que isso foi um crime contábil, um crime contra a contabilidade, para disfarçar dívida para a gestão seguinte, além de um tremendo calote. A palavra calote se encaixa perfeitamente no caso de vocês. O prefeito Aurílio assumiu alguns compromissos da gestão passada, de 2016, como bônus, como salários, férias, e na semana passada, essa casa recebeu em audiência pública o secretário da Fazenda, o senhor Jefferson, que, aliás, já compareceu a essa casa 2 vezes, coisa que o antigo secretário da Fazenda jamais realizou. Ele nunca deu a menor satisfação para esta casa, muito menos para a população. Ele nem deveria ter vindo, Infelizmente veio, mas não volta mais. E aqui ele colocou, na semana passada, que 11 milhões já foram gastos de compromissos deixados de 2016 para essa gestão. Já conversamos com o prefeito, eu e mais outros vereadores, sobre a questão dos empenhos que foram feitos e cancelados. E, de fato, como disse aqui o nosso líder, o Tite, haverá uma indenização. A palavra data e quando, de verdade, eu não sei dizer, e, como disse o Pio, nós podemos cobrar uma data, assim que o secretário Jefferson tiver, para oferecer uma data e cumprir, para vocês não ficarem de novo sendo enganados e ludibriados. O que houve foi um crime contábil e um calote dado a vocês. Isso que aconteceu. Infelizmente, isso aconteceu em São Caetano. E eu sei que o dinheiro que vocês têm para receber não é nenhum absurdo, não vai quebrar a cidade, não vai acabar com a cidade, não vai acabar com a educação, não vai acabar com a saúde, não vai acabar com as obras. Tem que pagar, e eu gostaria que fosse amanhã, mas eu não posso dar data enquanto o secretário Jefferson não dizer que data é. Não estou fazendo demagogia, não gosto disso, gosto de falar o que eu penso e falar a minha verdade. Posso até estar enganado, mas nesse caso eu não estou. Sei exatamente o que aconteceu.
também quero cumprimentar o vereador Caio Funac, que vem sofrendo já, desde que chegou a essa casa, um verdadeiro massacre por conta do partido, de algumas pessoas, né, que lideram o partido, e que ele vem fazendo um trabalho sério aqui na Câmara, fazendo o seu papel com desenvoltura, com seriedade, e o partido dele se envolve, né, na lambança dos dois irmãos de Goiás. É uma coisa feia, lamentável. Não queria que tivesse chegado em São Caetano a lambança dos irmãos goianos. A gente conhecia a dupla sertaneja de Goiás, mas agora tem a dupla do boi, né? E o boi chegou em São Caetano. Infelizmente, só para registrar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador, professor Janderli. Na mesa dos vereadores, nove vereadores aqui presentes, público que está aqui presente e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Senhor presidente, isso é a beleza da democracia, né? Principalmente nessa casa, a possibilidade dessa juventude se manifestar, protestar com todo o vigor, com toda a razão. Eu quero dizer o seguinte: a questão da dívida existe, mas a gente tem que ter responsabilidade também no momento em que assume o cargo executivo. Quando assumi a Secretaria da Cultura em 2013, esse mesmo problema existia. Havia atraso para o pessoal do Viva Arte, de bandas e fanfarras, havia atraso para artistas, havia atraso para a Orquestra Filarmônica da cidade. Nós trabalhamos e até o final de fevereiro de 2013, todos receberam o que era atrasado. Evidentemente que o caso hoje é muito mais grave, na medida que o secretário anterior, concordo com o Parra, irresponsavelmente, ele cancelou 40 milhões de empenho, 40 milhões. Não foi só na cultura, foi no esporte, na saúde, em vários setores da administração. Mas qual é a culpa que essa juventude tem se elas prestaram o serviço? Elas prestaram o serviço, o trabalho que realizaram, a cultura que espalharam no nosso município para todos os cidadãos da cidade. Quem deve é a cidade, independente de quem seja o prefeito, quem seja o secretário. E semana passada, o secretário da Fazenda afirmou, como o próprio Parra também confirmou, pagou 11 milhões desses empenhos. Então cabe ao secretário ter também, o Jefferson, ter também um pouco de sensibilidade e procurar pagar esses meninos, tentar apressar eles receberem que estão sem receber, independente, como eu falei, de quem seja o prefeito. A responsabilidade é do município, é nossa, de vereadores, né? É de todos que estão exercendo o cargo público, independente do que foi feito. É aquela história: você, quando assume um cargo público, você assume o ônus e o bônus. Ou alguém aqui, quando assume uma administração, não sabe que tem dívidas a quitar? Sabe que tem dívidas. E por que quer ser prefeito, quer ser governador e quer ser presidente? Tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado com o trato do poder público e verificar a possibilidade de fazer isso. Portanto, senhor presidente, quero parabenizá-lo pela decisão de fazer uma comissão para receber os meninos, mas quero deixar claro aqui, quero hipotecar a vocês, que independente dessa reunião aqui com todos os vereadores, convido vocês, amanhã, às 9 horas da manhã, estarmos lá, junto com o secretário. Vamos conversar com o secretário, às 9 horas. Ô secretário, o que é que a gente pode fazer? Se pagou 11 milhões, o que é que custa pouco mais de 300 mil reais? Afinal,
A cultura é que constrói uma cidade, é que constrói a sua identidade, é que constrói o seu potencial futuro. Portanto, se foi possível pagar 11 milhões, por que não resolver esse problema? Então, senhor presidente, e eu queria convocar também outros vereadores, o Parque também está com essa preocupação. Vamos lá, Parque, líder, vamos lá, amanhã às 9 horas, tentar falar com o Jefferson, sensibilizá-lo, para que ele receba e resolva o problema dos meninos. Eu acho que é o que a gente pode... Vereador, deixa eu concluir, senhor presidente. E o seu salário foi atrasado também na semana passada? Pois bem, eu me comprometo então, meninos, amanhã às 9 horas estar com vocês para nós construirmos essa possibilidade e essa demanda de vocês receberem o... Para encerrar, vereador. É porque quem decide é o Poder Executivo. Queria lá conversar para tentar construir isso. Infelizmente, é o máximo que eu posso fazer nessa luta em defesa de vocês. Para encerrar, vereador, obrigado. A palavra ao vereador Olímpio Voltarelli. Vereador Ricardo Andrejuc. Perdão, vereador Marcos Fontes, eu desejo usar a palavra? Perdão, vereador. Na sequência, o senhor usa da palavra. Depois de 5 minutos. Senhor presidente, mesa, nobres vereadores, imprensa, público presente, caros artistas, realmente estamos todos sensibilizados com o problema de vocês, isso não tenha dúvida. Querida Heleninha, minha grande amiga, Helena Petronija, agradeço a sua presença. Eu gostaria de falar sobre 3 assuntos. A semana passada, o Tite expôs muito bem aqui a ação que o prefeito de São Paulo tocou numa ferida que dificilmente um órgão público gosta de falar: drogas. Semana passada também, né, Tite? Não foi só aquele caso da doutora, da Cracolândia. Nós sabemos também que o Andrés von Richthofen, uma pena, né? Irmão da Suzana, também foi resgatado e, digamos que numa internação compulsória, foi internado cheio de lesões, é uma fatalidade. 19 anos, formado em farmácia, foi um aluno exemplar, inclusive. Eu acho que é o momento de nós nos sensibilizarmos com isso, porque hoje pegamos um jornal do Conselho Federal de Medicina, de 11 anos para cá, 37% de diminuição de leitos de internação, 15 mil leitos a menos. E nós, como homens públicos, temos que trabalhar, porque nós sabemos que saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar psíquico, físico e mental. E a droga, ela destrói famílias, destrói a sociedade e gera violência. Daí, muito bem, a segurança, como o nosso vereador falou aqui. Projetos, nós temos que trabalhar isso com indicação. Para os senhores terem uma ideia, a lei 10.216 de 2001, em que o governo instituía a criação dos hospitais psiquiátricos, mas onde deveria haver médico, enfermeiro, assistente psicológico, e não é o que acontece hoje. Vira-se um asilo de dependentes químicos. Não podemos fechar os olhos para isso. Temos que fazer cada vez mais trabalhos para combater isso. Para os senhores terem uma ideia, o Canadá e a Inglaterra têm um sistema de saúde parecido com o nosso, o SUS. Só que no Brasil, nós temos cada 23 mil habitantes um leito psiquiátrico. Sendo que no Canadá, cada 23 mil praticamente, ou cada 1.000, desculpa, habitantes, 1,9 leitos, quase 2 leitos. Então não há mais por que deixarmos de trabalhar. Temos que resgatar, nós sabemos que existe um conselho COMAD, Conselho Municipal de Atendimento Antidrogas,
temos que trabalhar cada vez mais, porque ele é formado por instituições governamentais, Secretaria de Educação, Saúde e órgãos da comunidade. Portanto, senhores, eu tenho feito alguns trabalhos na tentativa de melhorar isso cada vez mais, mas não devo fazer sozinho, todos temos que trabalhar, é responsabilidade nossa, de cidadão, e nós somos eleitos para isso, não é demagogia não, porque se nós não trabalharmos, até a Polândia está aqui pertinho, e vai chegar, já está no grande ABC, e não podemos fechar os olhos, nós sabemos muito bem disso em São Caetano, o grande problema disso. Você é um policial civil, você sabe muito bem do que eu estou falando, e aqui não é demagogia não. Quero agradecer o nosso secretário, que fez uma excelente explanação semana passada, da secretaria, o secretário Jefferson, e parabenizá-lo. E nos mostrou como é possível fazer um governo com responsabilidade técnica, como ele é, capaz. O meu voto de congratulação sobre o prefeito e a secretária de saúde, sobre a obesidade. E hoje eu conversei com o responsável pelo serviço, o Dr. Eduardo Greco, e de fato foi a 8ª cirurgia endoscópica da gastroplastia. 8ª no país. E é um projeto da Faculdade de Medicina aqui do Grande ABC. E não há dúvida que isso vai ser muito importante para pessoas com problemas de hipertensão, diabetes e, sem dúvida, melhorar a autoestima. A perspectiva é que sejam realizadas 2 cirurgias dessa por mês, uma gastroplastia endoscópica, é um sistema que faz mapeamento e deixa o estômago diminuído como se fosse um tubo. E uma perspectiva de 20% a 25% do peso. E, com certeza, diminuir a morbidade. Só mais um minutinho. E, além disso, dessas 2 cirurgias por mês, há uma perspectiva de colocar 20 balões por mês. Ou seja, com certeza a fila que estava parada vai começar a andar. Muito obrigado. A palavra ao vereador Maurício Fernandes. Boa noite a todos, senhor presidente, aos pares, público presente e imprensa. Minhas palavras vai no mesmo assunto que o doutor Marcos Fontes falando, da Cracolândia, né, vereador, realmente que é preocupante o caso de São Paulo, que não está só em São Paulo, na verdade, está próximo da gente em todas as cidades daqui. Então, justamente hoje eu fiz um requerimento ao consórcio municipal, fizendo estudo para elaborar um centro de recuperação para drogados dos 7 municípios, os conveniados, nossos que estão, uma cota para cada cidade de São Caetano do Sul. Que a gente percebe a necessidade desse futuro breve que está acontecendo em São Caetano. E aqui que acontece? Não temos muito o que fazer, infelizmente, porque a procura é grande no nosso gabinete de mães preocupadas com tratamentos químicos dos drogados, principalmente, mas não é só drogas. E quem está ajudando hoje mais a população de São Caetano é os pastores, suas igrejas, os padres, que acabam mantendo umas casas para recuperar. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de indicar, não mãe, procura tal lugar que lá você vai ser bem recebido, vai fazer uma triagem e vai ter uma aceitação para você colocar teu filho. Baseado nessa preocupação, que estamos realmente preocupados, que está na nossa cidade, esse requerimento ao consórcio, e espero que realmente tenha um retorno positivo, porque a gente contribui com o consórcio e temos muito pouco retorno. Essa é a intenção que realmente possa passar para a gente. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Boas palavras. Vereador, agora sim, Ricardo Nejo. Boa tarde, senhor presidente, mesa, vereadores, público presente. Venho hoje aqui falar sobre um projeto, não um projeto de lei, mas um projeto. Temos construído aí algo interessante que acho que vai vingar aqui na nossa cidade, é um sonho que está sendo construído. No Brasil, o Brasil é o 7º país do mundo na comercialização de medicamentos. Então, o que vai tratar esse nosso projeto aqui? Nós criamos um programa chamado Programa Nossa Farmácia. Ou seja, nós queremos trazer a participação da população, dos moradores de São Caetano, a participar de um programa de solidariedade onde
A gente guarda aqueles medicamentos em casa quando termina o tratamento, sobra alguma coisa, você pega uma cartela, compra uma cartela e tem 20 comprimidos, sobra 5, sobra 10, não tem o que fazer com eles, a dispensação é complicada. Nós vamos criar um ponto de receptação desses medicamentos que ainda não estão vencidos. Vamos conversar também com as farmácias, os laboratórios, médicos que têm amostras grátis que estão para vencer. A população começa a participar desse momento de doar o seu medicamento e a prefeitura acolhe isso e faz uma distribuição desses medicamentos. A indicação que eu fiz aqui é bem simples, resumida, eu vou ler aqui para vocês. Tendo em vista ser alta a quantidade de medicamentos desprezados de forma desorganizada, esta indicação reverte a situação a um sistema que certamente trará inúmeros benefícios. O programa tem como objetivos principais a realização de campanhas institucionais de arrecadação de medicamentos junto aos munícipes, laboratórios distribuidores de medicamentos, estabelecimentos comerciais de fármacos, profissionais da área médica e a distribuição com assistência farmacêutica de medicamentos não padronizados pela rede pública de serviços de saúde do município aos usuários do Sistema Único de Saúde que comprovadamente não tenham condições econômicas para suportar seus custos. Ou seja, criamos a ideia, trabalhamos nisso, apresentamos para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a doutora Denise Oníquio, nos recebeu com bastante alegria, entendeu o projeto, acolheu, teve vontade de tocar em frente. Construímos depois com o prefeito municipal, o prefeito também gostou da ideia. Fomos conhecer aqui no posto da Roberto Simons a farmácia municipal da nossa cidade, onde tem uma vasta lista de medicamentos sendo entregue para a população. Os munícipes são bem atendidos. E mais interessante, dois farmacêuticos que trabalham e desenvolveram esse sistema assim, bem bacana na nossa cidade, o Eduardo e o Danilo, eles têm um trabalho fantástico. O rol de medicamentos que temos à disposição da população, eu não conhecia bem de perto, muito bom, muito bem trabalhado, e junto com eles também, eles gostaram da ideia, entenderam que isso pode dar certo, e a nossa ideia é fazer com que no Fundo Social de Solidariedade as pessoas possam levar os seus medicamentos. Isso vai ser uma campanha, um programa muito bem trabalhado, muito bem divulgado. Vamos ter que usar todos os nossos recursos na vida pública que nós temos para conseguir fazer isso chegar no ouvido das pessoas na nossa cidade. E aí fazer com que a população participe desse programa. A população vai se sentir no sentido, eu posso ajudar alguém, o remédio que eu não vou usar vai servir para alguém. E o dia que eu precisar de um remédio, em vez de procurar uma farmácia, eu vou lá comprar, eu vou lá pegar nessa farmácia, no programa Nossa Farmácia.